Então, dando sequência à nossa aula sobre os anfíbios, eu vou apresentar a segunda ordem, que representam as salamandras, que é a ordem Caudata ou Urodela. Hoje, de acordo com o Amphibia Web, existem cerca de 760 espécies descritas, conhecidas, em 9 famílias distintas. Este é um grupo que tem uma distribuição predominantemente setentrional, então ocorre basicamente aqui na América do Norte, em grande concentração, mas também na Europa, né, nessa região aqui que vai se estendendo até o Japão. A distribuição mais meridional seria aqui nessa região da Colômbia e da América do Sul, que vai se estendendo até o Brasil, na região da Amazônia. O Brasil tem uma única família de salamandra, com cerca de, até então, 5 espécies descritas, mas, portanto, o grupo pode ocorrer no hemisfério norte, predominantemente no hemisfério norte, mas também nessa região aqui mais específica da América do Sul. São espécies muito alongadas e quase todas as espécies são aquáticas. Existem espécies que ocorrem praticamente a vida inteira no ambiente terrestre. Existe uma diferença muito grande do ponto de vista morfológico também, e variam entre 30 milímetros, a menor espécie que tem, né, o porte dela vai de 30 milímetros, mas também tem espécies muito grandes, que chegam aí até 1,5 metro de comprimento, que seria essa espécie aqui do Japão. Muitos grupos adaptaram-se à vida nas cavernas, então nós temos muitos representantes troglóbios de organismos despigmentados, né, esbranquiçados, sem olhos, né, então toda uma adaptação para a vida subterrânea, cavernícola, então são espécies cegas e despigmentadas. Os membros anteriores e posteriores usualmente apresentam o mesmo tamanho. Os membros são perpendiculares ao eixo dorso-ventral do corpo, né, bem lateralmente, dorso-ventral. Existe uma cauda em todas as fases do ciclo de vida e ocorrem linhagens pedomórficas. O que é isso? As linhagens pedomórficas retiveram algumas características de larvas nos adultos. Então é muito comum nós observarmos adultos com características típicas de organismos mais jovens. Nesse grupo, nessa ordem, as trocas gasosas podem ocorrer pela pele, brânquias externas, especialmente nas formas larvais aquáticas, também pelos pulmões, né, que se tornam ativos depois da metamorfose. A família Pletodontidae não possui pulmões. É um grupo, é uma família inteira que vive no ambiente terrestre, mas que respira inteiramente aí pela pele. A respiração cutânea, ela é a principal forma de troca gasosa. Ainda na ordem Caudata, todos os representantes não apresentam ouvido médio externo. Mas como é que se dá a audição nesse grupo? Ela ocorre via o aparelho opercular. Aí nós temos agora a associação entre a columela, que é o arqueoide, né, que deu origem à columela, que é equivalente ao estribo nos mamíferos, tem a participação do osso opercular e também do músculo opercular. Como que a coisa funciona? Então você tem a columela, que é essa estrutura, esse ossículo aqui, junto com o opérculo, são elementos ósseos ou cartilaginosos associados à janela oval do ouvido interno. Então, embora não apresentem ouvido médio e ouvido externo, apresentam o ouvido interno bastante diferenciado. Nesse caso, a columela ela vai receber sons vindo do ar, né, e ela é responsável por captar frequências mais altas, e o opérculo ele vai estar ligado à supraescápula via o músculo opercular e vai receber sons que são transmitidos pelo ar, mas também pelo substrato, responsável pela captação das frequências mais baixas. Então essa é uma condição bastante peculiar dentro de Caudata, né, que é a ordem das salamandras. Existe também uma especialização do aparelho ióide, que permite a protração, ou seja, a projeção da língua a distâncias consideráveis para que esses organismos possam capturar suas presas. Nesse caso, existe a associação de músculos protratores e retratores,
mais nervos associados, vasos sanguíneos e cartilagens. Então, as salamandras são capazes de lançar a língua por distâncias relativamente, né, grandes. E as espécies são carnívoras, predadoras. Muitas salamandras são territoriais, então os machos disputam territórios, inclusive para poder acasalar com as fêmeas, e demarcam esses territórios pela liberação de feromônios, que são percebidos normalmente aí pelo olfato. E podem, como defesa, amputar a cauda, num processo chamado de autotomia caudal, que é muito comum nesse grupo. Como são organismos muito territoriais, né, são espécies territoriais, os machos que vão disputar um território, os machos rivais, têm 3 tipos de estratégias. Primeiro, eles podem atacar o dorso do oponente com mordidas, nesse caso não causa tantos problemas ou avarias, né, no próprio oponente. Segundo, e essa primeira estratégia está ilustrada aqui nessa figura, né, então os machos, um deles pode atacar o dorso do oponente, ele pode simplesmente abandonar a disputa e ir embora. Segunda estratégia, o macho pode morder a cauda do oponente, forçando uma autotomia caudal. E aí o problema dessa autotomia forçada é porque vai adiar a reprodução para o próximo ano. Porque na cauda existe um armazenamento de gordura para a fabricação de espermatozoides. Então é muito importante para a reprodução dos machos manter a cauda, porque oferece uma reserva de gordura para a fabricação de gametas. E quando um macho oponente machuca, amputa, vamos dizer assim, né, a cauda do rival, ele tem vantagem sobre aquele que teve a cauda removida. E a terceira estratégia, está ilustrada aqui nessa parte da figura, é que os machos podem eventualmente morder o focinho do oponente, danificando os sulcos nasolabiais. Então dá para observar os sulcos nasolabiais, que têm uma importância muito grande para a detecção de feromônios e também de presas. Então são formas de competição por espaço, por território, por recursos, de maneira que o macho pode causar danos ao seu oponente e, né, conquistar o seu recurso. Então tem essas 3 formas aqui, basicamente, de confronto físico entre machos que estão disputando o território. Algumas espécies são aquáticas durante toda a vida, mas a maior parte apresenta larvas aquáticas e adultos terrestres. A fecundação é interna através da transferência de espermatóforos. Então é bem interessante esse comportamento entre as salamandras, porque não existe um órgão intromitente, né, um órgão masculino que vai ser introduzido na cloaca. Na realidade, eles deixam um pacote de espermatozoides, né, com uma base gelatinosa, e a fêmea ela vai ser levada até esse pacote. Mas isso depende muito do grupo também, né? Dentro de salamandra existem diversos comportamentos. Mas esse espermatóforo é muito importante, é uma transferência que se dá onde o macho vai deixar esse pacote de espermatozoides para a fêmea no substrato e ela vai acoplar esse pacote na sua cloaca. Então, a forma do espermatóforo também varia entre as espécies, então é bem interessante observar isso. Mas todos os tipos de espermatóforos consistem basicamente numa cobertura de espermatozoides sobre uma base gelatinosa. Tá? Então, talvez até um caráter taxonômico para diferenciar gênero, né, provavelmente, espécies. Nas famílias Cryptobranchidae, Inobidae e Sirenidae, a fecundação é externa. Nesse caso, nas espécies aquáticas, os ovos são depositados em agrupamentos de massas gelatinosas que são colocadas dentro da água. Nas espécies terrestres, normalmente elas ovipositam sob troncos ou cavidades úmidas do solo, né, em pequenos agrupamentos de massas gelatinosas. Aqui só um exemplo, uma foto ilustrando o espermatóforo de Ambystoma mexicano, ou mexicano, né, da família Ambystomatidae. Né, como eu falei, é um caráter que diferencia, provavelmente taxonômico, que vai diferenciar gêneros dentro da ordem Caudata. E aqui um videozinho bem interessante da espécie Plethodon shermani, mostrando a transferência de um espermatóforo do macho para a fêmea. Então aqui embaixo nós temos o macho que vai
largar, ele vai deixar o espermatóforo no solo e a fêmea ela vai ser direcionada nesse pacote de espermatozoides, como essa base gelatinosa, e vai acoplar na sua cloaca. Então é bem interessante esse videozinho aqui, ó. Vamos lá ver. Olha que legal. Então vocês conseguem ver aqui o espermatóforo sendo acoplado na cloaca da fêmea. Vamos ver de novo, porque eu acho que ficou bem... Já estava adiantado o vídeo, né? Então aqui mostra o macho colocando o espermatóforo no chão, né? E a fêmea ali só aguardando o momento certo. Aí ele vai se deslocar um pouco mais para frente. Olha que interessante. Ó, ele deixou o espermatóforo no chão, tá bem aqui. A fêmea ela é direcionada para ser fecundada, né? Olha, isso é típico do grupo das salamandras. Muito legal, né? Aqui nós temos um outro tipo de comportamento reprodutivo de Ambystoma maculatum. São fragmentos de uma série produzida pela BBC de 2005, mostrando aqui essa espécie, vários machos disputando o território, né? E aí depois mostra uma fêmea ovipositando numa vegetação próxima ali do recurso hídrico, né, que ela estava ocupando. Olha só. Elas podem ovipositar em próximo a plantas, né, uma forma de fixar os ovos para mantê-los protegidos, livres de zonas de fluxo muito forte de água. Mas olha que interessante, né? Soft and dry out quickly in the air, which is why spotted salamanders still have to return to the water to breed. Legal. Como a gente pode observar, existe uma disputa por territórios, então os machos eventualmente vão disputar com o oponente para ter acesso ao recurso, e as fêmeas são um recurso importantíssimo para os machos. Então existe corte elaborada com utilização de feromônios e contatos físicos especializados. Como a gente viu naquele vídeo anterior, o macho que está à frente, ele vai deixar o espermatóforo no solo e a fêmea ela vai ser carreada até chegar, né, até acoplar o espermatóforo na sua cloaca. Existem danças elaboradas em diversas espécies e a transferência de odores pela glândula glândula mentoniana, que está localizada aqui na região do queixo dos machos. E os machos conduzem as fêmeas até o espermatóforo coletado pela cloaca da fêmea. Uma coisa bem peculiar mesmo desse grupo. Então aqui nós temos diversos comportamentos ligados à reprodução desse grupo. Transferência de feromônios pelo macho da salamandra. Tá? Aqui no caso, letra A, olha, nós temos um macho de tritão de pele rugosa, né, esfregando seu queixo no pescoço da fêmea. Uma forma de transferência de odores. No caso C, um macho de salamandra usando o seu dente aumentado para raspar o topo da cabeça da fêmea. Então existem diversos modelos de comportamento nesse grupo que varia conforme as famílias, os gêneros, enfim. Tá? Mas enfim, o mais importante é reconhecer que existe corte elaborada, danças elaboradas entre as espécies. Isso muda bastante dentro das famílias. O ciclo de vida, basicamente, inclui uma fase de ovo, larva, aquática e adulto, e as espécies terrestres têm desenvolvimento direto, né? As espécies terrestres não passam por uma fase larval, e a viviparidade ocorre em 4 espécies apenas, né? Diferentemente das cecílias, em que 75% das espécies são vivíparas, aqui a viviparidade ocorre em 4 espécies apenas. E nesse caso, os embriões também podem ser alimentados como em Gymnophiona, né, com dentes especializados que conseguem dilacerar um pouco das paredes do oviduto da mãe. Então aqui é só para ilustrar que normalmente você tem a fase de ovo,
larva aquática com suas brânquias, e aí começam, né, a cintura e os membros se desenvolverem, mas nesse caso no que não há redução da cauda, né? Então, caudata ou urodela está associado com a permanência aí da cauda durante toda a vida do indivíduo. Aqui é mais um videozinho de história de vida, né? Um pouquinho da história natural da espécie salamandra. E aqui coloquei um texto só para ilustrar um pouquinho melhor sobre a ecologia dessa espécie, né? Que é a salamandra europeia. E aí mostra que ela produz 20 ou mais larvas, e cada uma delas com cerca de 1,20 avos, né, do comprimento do adulto, bem pequenininho mesmo. E os embriões provavelmente retiram do vitelo toda a energia necessária para o crescimento e para o seu desenvolvimento. Nesse caso, as larvas vão ser liberadas na água e passam por um estágio aquático que vai durar cerca de 3 meses. Bem interessante, né? Então, só para ilustrar um pouquinho da história de vida das salamandras, que também é bastante diversificado no grupo. Olha que legal. E aí já é a larva se desenvolvendo, né, adquirindo aí as brânquias no estágio larval aquático. Depois, quando ele sofre metamorfose aí, ele perde as suas brânquias. De novo, né, mostrando. Olha, é idêntico ao adulto, né? Uma espécie vivípara. Ok? Dentro da ordem Caudata, existe uma única família encontrada no Brasil, como eu falei previamente, e até então se tem notícia que são 5 espécies conhecidas na região da Amazônia. Talvez a mais conhecida seja a Bolitoglossa alta-amazônica, né, ocorre na região da Amazônia. Então a família Pletodontidae, como eu falei anteriormente, é uma família de salamandras terrestres que respiram pela pele, então somente respiração cutânea, mas aqui nós temos também outras 4 espécies, né? Bolitoglossa paraensis, Caudivelle, Madeira e Tapajônica, tudo associado com o local onde elas foram encontradas. E a terceira ordem de Lissanfíbia, a ordem Anura ou Salientia, que representam aí os sapos e as rãs e as pererecas. Então são grupos muito conhecidos popularmente, e por essa razão é interessante a gente fazer uma diferenciação dessas formas populares de reconhecer os 3 grupos de Anura. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas a ordem Anura é a mais diversificada de Lissanfíbia. Nós temos hoje, pela Amphibia Web, cerca de 7.260 espécies distribuídas em 55 famílias. Vocês podem observar que nesse mapinha apresenta aqui uma distribuição cosmopolita, então praticamente em várias regiões do planeta, não está concentrado nem no hemisfério norte nem no sul. Né? E como eu falei, para essa ordem o Brasil é líder mundial de biodiversidade, de riqueza em espécies. Esse grupo compreendem os anfíbios que apresentam um esqueleto bastante resistente, né? Nesse caso o corpo é adaptado para a locomoção por saltos. Nós podemos observar que os membros pelvinos são bastante alongados porque eles, né, saltam com muita frequência, o corpo adaptado para a locomoção por saltos. A tíbia e a fíbula são fundidas. Podem observar aqui também que as vértebras caudais são fundidas num uróstilo,
Então esse uróstilo tem um papel muito importante na estabilização desse tipo de locomoção, para evitar choques mecânicos muito bruscos. Existe uma coluna vertebral bastante reduzida, muito curta, com vértebras que vão portando, né, muitas zigapófises. Daqui está errado, viu, gente? É portando muitas zigapófises. A cintura peitoral é bastante flexível e também forte para absorver os impactos durante a aterrissagem, porque esses bichos ficam pulando o tempo todo. E os olhos são grandes e voltados para frente. Embora seja bastante impreciso do ponto de vista taxonômico, é interessante a gente conseguir fazer um diagnóstico entre os 3 principais representantes de anura, que são sapos, rãs e pererecas. Sapos são anuros terrestres, de corpo um pouco mais robusto, que vão dar saltos mais curtos em vez de saltos longos. Geralmente têm um porte maior, portam membros que são relativamente curtos e membranas interdigitais são pouco desenvolvidas. Por outro lado, como é que a gente pode reconhecer as rãs? São anuros semiaquáticos com pernas um pouco mais longas que vão se mover por saltos longos. Os pés são dotados de membranas interdigitais que são bastante desenvolvidas. E por fim, as pererecas são os anuros arborícolas. Possuem usualmente cabeça e olhos muito grandes, pronunciados, uma cintura mais delgada, mais fininha e perna bastante alongada. Elas podem caminhar e escalar de modo quadrúpede, além também de saltarem, e apresentam discos digitais bem aumentados. Então, só para reforçar, é uma forma bastante imprecisa de reconhecer esses grupos, mas é bastante prático, né, num contexto mais de conhecimento popular. Ok? Dentre as 3 ordens, os Anura representam uma diversidade enorme de histórias de vida, né? Especialmente com relação a cuidado parental, investimento parental, modos reprodutivos, comportamentos de defesa contra predadores, de busca de presas, enfim. Então a gente vai focar a nossa aula basicamente nesses aspectos da ecologia e história de vida ou história natural desse grupo. Os machos vocalizam ou cantam para atrair as fêmeas durante a época reprodutiva. Os sacos vocais funcionam como caixas de ressonância, né, embora apresentam diversas formas diferenciadas, é uma exclusividade dos machos de Anura. As fêmeas podem eventualmente vocalizar em resposta ao canto dos machos, possuem um aparato vocal, mas não têm sacos vocais como os machos apresentam. Existem diversos tipos de canto. Canto de corte, canto territorial, canto de encontro entre machos brigando, né, para ter acesso à fêmea, canto de reciprocidade, quando as fêmeas respondem aos machos reprodutores, o canto de soltura de fêmeas não receptivas para machos e o canto de alarme em resposta a distúrbios ou a algum perigo, algum risco associado ali naquela região. Normalmente, existe uma divisão de sítios de vocalização. Isso é bem interessante e os anfíbios, não só os Anura, mas os Caudata ou Urodela, são utilizados como modelos ideais para o estudo de comportamento territorial. Quando a gente fala de interações competitivas, intra e interespecíficas, os Anuras são especiais nesse sentido, né? Porque a gente consegue diferenciar uma compartimentalização de nicho associada ao ambiente em que eles vivem. Cada espécie ocupando um nicho diferente para dividir esses sítios de vocalização. Tá? É uma forma de evitar a competição interespecífica. É possível a gente observar mais de 10 espécies se reproduzindo simultaneamente em uma mesma lagoa. Isso pode acontecer, né, eventualmente. O canto ele vai ser captado pelo ouvido externo e pelos membros dianteiros a partir do aparelho opercular. E a gente tem que entender que esse canto, ao mesmo tempo que ele é importante para os machos para conquistar as fêmeas, ele é dispendioso do ponto de vista energético, também para os machos. E além disso, pode torná-los mais susceptíveis à predação. Embora o canto seja importante para atrair as fêmeas, ao mesmo tempo ele se torna um alvo fácil para possíveis predadores que estão ali por perto. Mas de qualquer forma, é uma adaptação, né, é uma característica que foi selecionada e que foi bem sucedida, né? Mesmo que isso
esteja associado com algum risco maior de predação. Os anuros são carnívoros, se alimentam de insetos, aranhas, minhocas, moluscos, centopeias ou até mesmo outros anfíbios. Então tem uma dieta bastante ampla, né? São generalistas, de uma forma geral. A língua é protrátil também, para captura de presas, especialmente nas espécies terrestres, né? Que produz bastante muco pegajoso que consegue aderir à sua presa de forma bem eficiente. A sucção ocorre para a captura de presas em espécies aquáticas, então existe uma sucção, uma bomba, né, a bucal para sugar as presas nas espécies que são aquáticas, e os girinos geralmente são herbívoros. A ecologia dos girinos é bastante interessante também, né? Os girinos e alguns poucos adultos de espécies aquáticas também apresentam um sistema de linha lateral. Então tem algumas características que os colocam muito próximos aí dos tetrápodes mais basais, que ainda mantiveram essa linha lateral, né? Então são as espécies aquáticas e todos os girinos praticamente apresentam um sistema de linha lateral. Visão, olfato e audição são os sentidos mais desenvolvidos dos Anura, especialmente a audição e a visão, né? Outros sistemas sensoriais podem ocorrer, né? Especialmente os receptores táteis e químicos na pele, e também as papilas gustativas na língua e no palato. Em Anura, o desenvolvimento é indireto. Começa com o ovo, girino, e aí tem a metamorfose completa, dando origem ao adulto. A reprodução pode ser explosiva, quando os corpos d'água são temporários. Essa é uma estratégia de vida muito importante. Então, alguns grupos de anuros percebem que o ambiente é muito efêmero e tem aquela única oportunidade para ovipositar. Então, em recursos d'água, ou corpos d'água, rios, lagoas que são temporários, que vão secar eventualmente, eles promovem uma reprodução explosiva. Então, eles investem tudo que eles podem naquele evento reprodutivo, porque sabem que pode ser pouco provável que consiga fazer isso no futuro muito próximo. Ou a reprodução pode ser prolongada, né, quando os corpos d'água são intermitentes, eles são disponíveis durante praticamente todo o ano. A fecundação no grupo é predominantemente externa, né, na grande maioria das espécies, embora em outras possa ser interna. E aí, como falei, dentro de Anura existe uma diversidade enorme de modos reprodutivos, né? O comportamento reprodutivo é excepcional, assim, é uma das partes mais interessantes de ecologia de vertebrados. E aí, quando o macho ele vai encontrar a fêmea, ele pode, primeiro, vocalizar para fazer atração, para atrair essa fêmea, mas quando a reprodução realmente acontece, existe um amplexo, né, em que o macho ele vai segurar a fêmea com seus membros peitorais. E esse amplexo difere bastante entre os grupos e pode ser de diversos tipos. Existe o amplexo inguinal, e nessa figurinha aqui, gente, vocês podem observar que o amplexo inguinal, o macho vai segurar a fêmea na região pelvina, pode ser axilar, em que o macho vai segurar a fêmea na região peitoral, pode ser cefálico, em que o macho segura a fêmea na região da cabeça, pode ser montado, em que o macho vai abraçar a fêmea entre a cabeça e os ombros, e pode ser colado, em que o macho ele se cola na região posterior da fêmea por meio de uma substância adesiva. Isso aqui varia bastante entre as famílias de Anura, que é o grupo mais diversificado, como a gente viu no começo dessa aula, mas também existem espécies que não promovem amplexo, tá? Isso pode acontecer também, como está representado aqui nessa figurinha. E aí, como falei, existe tanto investimento em cuidado parental em algumas espécies que algumas situações são bastante inusitadas e chegam até a ser um pouco bizarras, né? Dependendo do ponto de vista de quem está observando. E um desses exemplos é da espécie sul-americana, né? Pipa-pipa, em que, aqui no caso o macho, vocês podem observar, ele está fazendo aqui um amplexo do tipo inguinal, né? Inguinal, em que o macho vai segurar a fêmea na região pelvina, tá? Então o macho segurando a fêmea, e eles nadam de forma sincronizada, de tal forma que o macho vai fertilizar os ovos dessa fêmea.
E a fêmea, durante a fase reprodutiva, ela produz na sua região dorsal aqui algumas bolsas, né, dérmicas, onde os ovos vão ser alojados. E aí esses ovos vão se desenvolver, vão dar origem aos girinos. Então a fêmea, ela literalmente carrega os seus filhotes no dorso, nas costas, em regiões específicas da pele. Tá? Tem um videozinho que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, no Zanura, grande parte, ou se não a maioria das espécies, ou quase todas, a fecundação ocorre externamente, mas existe uma fecundação interna em algumas espécies vivíparas. Nesse caso, as caudas dos machos inserem o espermatozoide na cloaca da fêmea, que tem uma ilustração para mostrar para vocês. Então o macho ele pode introduzir, né, os seus gametas na cloaca da fêmea, fertilizando a fêmea. Isso vai acontecer nas espécies vivíparas. Os ovos podem ser colocados em grandes massas gelatinosas, geralmente ancorados aqui à vegetação, né, para dar uma certa fixação, né, uma segurança, para evitar fluxos de água muito correntes, né, para carregar os ovos para longe, mas geralmente elas ancoram seus ovos em massas gelatinosas fixadas aí à vegetação. Ninhos de espuma sobre a superfície da água são muito comuns, né? A gente pode observar essas espumas sobre a superfície da água, ou os ovos podem ser depositados em folhas acima da água, dando proteção aí contra a ação de predadores. Então, a diversidade de modos reprodutivos, de investimento, cuidado parental, varia muito dentro de Anura, né? Já, como se não bastasse, é a ordem mais diversificada de Lissanfíbia. Os adultos de muitas espécies guardam seus ovos, então existe um cuidado muito grande, eles podem sentar-se ao lado dos ovos ou descansar sobre eles, tanto machos quanto fêmeas podem fazer isso. Algumas espécies carregam os ovos ou girinos sobre o dorso, e aí outras podem incubar os ovos nos sacos vocais, inclusive na região da boca, né? Duas espécies australianas do gênero Helbatrachus incubam os ovos no estômago, olha que interessante. E existem poucas espécies vivíparas e da mesma forma que nos Gymnophioma, os jovens se alimentam a partir dos tecidos do oviduto da fêmea. Então há uma alimentação muito semelhante nas espécies vivíparas de Caudata, Gymnophiona e de Anura. Aqui essas fotos servem só para ilustrar essa diversidade de estratégias de cuidado parental. Então você tem lá espécies que carregam literalmente os filhotes nas costas, né? Então você tem lá tanto o pai quanto a mãe pode fazer isso. Aqui são girinos, aqui são ovos, né? Então você tem, olha que interessante essa espécie, Helbatrachus silus. E essa aqui é a pipa-pipa. Acho que o vídeo dela é o próximo slide. Aqui está cheio de ovinhos, né, na pipa-pipa. E aí esses ovos vão se desenvolver, dando origem a girinos que se mantêm nessas regiões do dorso da mãe, nesses buraquinhos, né, nesses orifícios. Outra espécie que tem um comportamento bem interessante também, olha, Hemifractus fasciatus, né, o macho fazendo um amplexo na região peitoral da fêmea, né, e aí a fêmea carregando os ovinhos, certo? Até o desenvolvimento dos filhotes. É uma forma de garantir que esses filhotes vão sobreviver ao ataque de predadores, né? É um cuidado parental muito grande. Eu imagino que isso aqui deve ser uma sobrecarga muito grande para os pais, né? Mas é uma estratégia que evoluiu e que foi bem sucedida. Essa é uma imagem, de novo, da pipa-pipa, aqui mostrando os filhotinhos, né, já bem desenvolvidos nessas regiões da pele da mãe, do dorso. Então cada buraquinho aqui fica ocupado por um filhotinho. E aí dá para ver o videozinho. Acho que agora que vai ser o vídeo, se eu não estiver enganado, ó. Olha que interessante. Eu vou começar aqui o vídeo do zero, ó. Olha que coisa mais interessante.
Show de bola, né? carries Aqui its tem uma tadpole outra on its estratégia back. interessante da espécie Oophaga pumilio, né? Oophaga pumilio, em que a fêmea, ela carrega, ou o macho, depende muito da situação, mas você tem ali, quer ver? Vamos ver o vídeo primeiro, olha, você tem lá The tadpole um hatched dos out on the ground, genitores but now it gets carregando it. lá o girino nas costas, ele vai ter que encontrar uma bromélia que retém a água, né? Vai servir de tanque para armazenar a água, ele vai levar esse girino até essa bromélia para Each to aumentar a its own chance de cradle in sobrevivência the do canopy. filhote. Só que nessa bromélia An pode ser que não tenha egg-capsized nenhum pond in alimento these para esse hanging gardens, filhote. Aí o que tem up que to 7 fazer? meters above the forest floor. Treetop nursery, it has no food, so it waits, like Cadê a a chick in comida? its nest. Oophaga pumilio. O nome já sugere o que vai The acontecer, né? tadpole Tem a ver com headbutts ovo. her, even giving her a nip. No caso que a Until she fêmea, lays ela an pode infertile egg ovipositar for it to ovos eat. não fertilizados para que o seu filhote coma. Então esse girininho aqui, With these que está regular dentro da food parcels, bromélia, the para não morrer de tadpole has fome, all ele it se needs in alimenta its de tiny ovos não world to grow into fertilizados a da frog. mãe. Então a mãe alimenta o seu filho com ovos não fertilizados. É uma estratégia bem interessante, porque ao mesmo tempo a mãe está gastando ovos que poderiam ser fertilizados para gerar outros filhotes, mas ela tem um investimento muito grande nesse único girino. É claro que ela não investe em um único girino, né? Provavelmente ela pode ter levado vários girinos em várias bromélias diferentes para evitar competição entre os filhotes, e ela tem que ficar migrando de uma bromélia para outra para alimentar os seus filhos com ovos não fertilizados. E é uma estratégia bem peculiar, bem interessante. Aqui nós temos também uma estratégia bem semelhante a essa da espécie Oophaga, né? Essa espécie aqui, Oophaga pumilio, que é a espécie Ranitomeia vanzolini. Vocês vão ver o que eu estou falando. Ó. Chamado de sapo de seta venenoso, alguma coisa assim do tipo. Olha só, esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas ele é bem interessante porque ilustra uma outra estratégia bem legal desse grupo. É da família Dendrobatidae também. Nesse caso, acho que é um pai que carrega um filhotinho aqui, olha, um girininho, um único girininho. Ele está buscando uma bromélia da mesma forma que a outra espécie. Então ele deixa o seu filhote, mas ele está sem a fêmea. Ele é o macho, ele não vai botar ovo não fertilizado. Então ele tem que chamar a fêmea. Então são os dois pais que cuidam desse filhote. O macho vai lá procurar a fêmea. Ele consegue localizar a fêmea em alguma próxima ali onde ele colocou o filhote. E vai pedir para a fêmea ovipositar ou colocar ovos não fertilizados na água. This youngster is hungry and tells him so by nibbling his legs and vibrating against his body. But the male can't feed the tadpole himself. He needs help. He has to find a female. Cadê essa fêmea, né? Meu filhote vai morrer de fome. Aí tem que procurar a parceira dele, que seja a fêmea lá. There Vou she ter que is. indicar o local onde o filhote está para que essa fêmea coloque um ovo não fertilizado e o filhote consiga se alimentar desse ovo. And she follows. He has to lead, for only he knows exactly where he deposited each tadpole. This one is now very hungry indeed. He calls to the female encouragingly. Aí ela vai entrar na bromélia, vai She tentar jumps in, perhaps to atender ao assess chamado the do pai, situation. do macho, para colocar um ovo. Na primeira tentativa não consegue, Without acho que na having done segunda ela what's consegue required. fazer isso. So he keeps calling. E o filhotinho morrendo de fome, então está lá In she no goes tanque da a second bromélia, time. desesperado. She produces Aí a food fêmea for consegue the colocar hungry um ovinho tadpole. lá.
an infertile egg. Lembrando que é um ovo não fertilizado, né? Então é só um ovo que é usado para alimentar o filhote. Ovofagia. Out she comes, and mother and father embrace. Baby has its Colocou dinner. o ovinho lá. Sucesso total. Né? Trabalho em equipe. Verdade? Então, gente, na ecologia dos girinos, eles podem emergir dos ovos em 6 ou 9 dias, depende muito das condições ambientais, temperatura, né, principalmente, e da alimentação. Então a dieta do girino tem uma influência muito grande no tempo que ele leva para metamorfosear. No caso dos girinos, a boca tem maxilas que são cornificadas e a cauda é bastante comprida, então dá para ver, né, uma boca com essa estrutura córnea, tá, e a cauda bem comprida. Há um disco adesivo ventral atrás da boca e também um espiráculo no lado esquerdo do corpo, tá bom? Geralmente são indivíduos que, né, estão numa fase de filtrador, são filtradores, mas podem ser herbívoros, raspadores ou também carnívoros. E o sítio de alimentação varia entre o fundo, a coluna d'água ou até mesmo na superfície, né? Então nessa figurinha aqui a gente pode observar que também existe uma diferenciação de nicho alimentar, em que os girinos podem ocupar o fundo, ou a coluna d'água ou a superfície. Tá? Então isso varia também entre as famílias de Anura. O girino sofre metamorfose para se transformar em adultos, e essa metamorfose ela é dividida em 3 fases principais. Primeiro, existe uma pré-metamorfose, em que os girinos vão aumentar de tamanho com pouca mudança na forma. Segundo, uma pró-metamorfose, em que vão começar a aparecer os membros pelvinos e o crescimento do corpo continua em ritmos um pouquinho mais lentos. Tá? E, finalmente, um clímax metamórfico, em que esses membros dianteiros vão emergir e a cauda vai regredir. Tá? Ele vai reabsorver, e essa cauda ela é uma fonte também de energia, né? Então ela vai ser reabsorvida pelo corpo para garantir um suporte adicional de energia. Tá? E essa é uma fase mais perigosa na vida do girino, que ele está mais sujeito aí à predação. E aí a gente sabe que a pele dos anfíbios, em especial aí dos anuros, é muito importante para as trocas gasosas, e para evitar a perda excessiva de água pela pele, existem 3 estratégias principais que evoluíram nas 3 ordens de anfíbios. Primeiro, o desenvolvimento de glândulas lipídicas, que eles utilizam para lubrificar, para espalhar uma secreção pelo corpo durante o dia, para evitar a perda de água. Então é basicamente mesmo uma lubrificação, tá? Uma camada de gordura que eles usam para evitar que a pele seja ressecada. E também podem modificar as excretas renais. Né? A amônia pode ser convertida em ureia ou ácido úrico, dependendo aí do ambiente em que eles vivem predominantemente. E também podem armazenar água em tecidos e vesículas, né? Na bexiga, nos sacos linfáticos. Então tem várias estratégias, mas as principais são essas aqui. Do ponto de vista comportamental, também existe um controle da perda de água. Por exemplo, a água ela pode ser economizada através de posturas corporais. Então, a pererecazinha lá, o anuro, ele pode ocupar folhas de plantas para evitar a exposição muito alta, né, ao sol. Podem modificar o seu comportamento, então eles ficam mais empacotados, né, com relação ao corpo deles, para evitar expor uma parte muito grande do corpo. Então podem ocupar microhábitos, podem restringir os horários de atividade, mudar a postura corporal, ou então formar agrupamentos de indivíduos. Então depende muito também do grupo. Então nessa figurinha aqui dá para a gente observar, quando esse anfíbio está vocalizando, né, ele está chamando, assim, seja no comportamento reprodutivo, durante a corte, ele está se expondo ao máximo à perda de água, porque ele está com toda a sua superfície corporal exposta. Mas dependendo da situação, né, do ambiente ali,
ele pode modificar o seu comportamento, a sua postura, para evitar a perda de água. Então aqui ele vai ter uma perda mínima de água, em que ele vai ficar praticamente, né, empacotado, tá? Com as pernas, né, bem mais aproximadas do corpo e com essa região ventral mais protegida. Também, como os anfíbios apresentam muitas semelhanças com os peixes pulmonados, né? Você tem lá uma vida dupla, que respiram por brânquias ou por pulmões, enfim. Da mesma maneira, para evitar a perda excessiva de água, existem situações em que muitas espécies podem também estivar. Então, fazem buracos no solo, né, em locais que têm rios que secam sazonalmente, e aí, quando as condições ambientais ficam mais favoráveis, eles podem também sair desse período de estivação, né, desse estado de estivação. Muito semelhante à peramboia, né, aos peixes pulmonados da África, protoptérios, por exemplo, que a gente viu isso, né, que eles fazem aqueles casulos de muco para evitar a dissecação, e assim que as condições voltam a ficar mais adequadas, eles conseguem sair dessa zona, desse estado, né, de estivação. Tem alguns anfíbios que ficam 10 meses, 1 ano estivados. Lá em Protopteros, que é um peixe de pinóico africano, eles ficam até 4 ou mais anos, né? Vocês lembram disso? E uma coisa que é espetacular entre os anfíbios, no meu ponto de vista, porque eu adoro muito ecologia, história natural, eu adoro. Os anfíbios desenvolveram diversas estratégias para a captura de presas e também para a defesa contra predadores. Existem diversos padrões de comportamento, mas basicamente o que pode acontecer? Todo mundo precisa se alimentar, não é verdade? Mas ninguém quer virar comida de ninguém, né? Então existem algumas espécies que, para se protegerem contra predadores, eles se camuflam, então adotam um padrão de cor críptico. Então, naturalmente, naquela população existe uma coloração críptica. O que é isso? A cor que se confunde com o substrato. Então, para o anfíbio, sapo, que seja, ele se camufla com a vegetação, seja na serrapilheira, seja na árvore, né? Tem algumas espécies que, em vez de se esconderem, se camuflarem com o ambiente, eles se apresentam. Então, eles adotam um padrão de cor aposemática, mais viva, para chamar a atenção. Mas eles não fazem isso de graça. Toda vez que um animal apresenta uma cor aposemática, toda vez não, né? Muitos animais que apresentam cor aposemática, cores mais vivas, vermelho, amarelo, azul, né, verde, eles estão sinalizando que são tóxicos, que são venenosos. É claro que sempre tem um predador que não aprende, ele vai ter sempre a primeira experiência com aquela presa. Então, nesse caso, esse predador pode ter alguma experiência desagradável. Mas se ele não morrer, esse predador ele aprende a evitar aquele padrão de cor. Então, nesse caso aqui, nós temos espécies que elas podem ter uma cor mais críptica em cima e uma cor mais aposemática na região ventral. Então, tem espécies que mostram essa região ventral para mostrar que revelam a região ventral para mostrar que são tóxicas para os seus predadores. Tem espécie que se finge de morta, né? Assim, tem bicho tem anfíbio que finge de morto. É um comportamento típico, né, chamado tanatose, fingir-se de morto, porque normalmente predadores não vão querer se alimentar de bichos que já estão mortos, né? Eles preferem matar para comer. Então, quando eles encontram bichos mortos, eventualmente já estão em estado avançado de decomposição. Então, é uma estratégia interessante para evitar a predação, fingir-se de morto. Tem outras espécies que tentam se apresentar como se fossem maiores. Então, eles podem mudar o posicionamento do corpo, né? Enfim, para fingirem que são um pouco maiores, para garantir uma certa hierarquia, né, de dominância em termos de tamanho, né, volume. Então, eles se apresentam de uma forma diferente da condição em que eles são, na verdade. Então, aqui eles ficam com uma posição mais ereta, por exemplo, para fingirem que são maiores. Aqui é para mostrar que na região de cima normalmente pode ser mais críptica, né, mas na região de baixo ou na região posterior das pernas podem revelar cores mais aposemáticas. Ok? Aqui é só para mostrar uma outra espécie que tem uma cor críptica, né? Você pode fazer um trabalho de campo, por exemplo, para coletar anfíbio. E você pode passar por cima desse animal sem ao menos vê-lo na serrapilheira. Aqui, por exemplo, existe um anfíbio praticamente, né,
camuflado, não dá para reconhecer, dá para ver os limites, né? Você tem aqui a cabeça, os olhos, né? Parece um chifrinho aqui, olha, 2 chifres, né? Mas a cabeça, a região da boca, o membro anterior, as pernas posteriores, né? A região anterior aqui do corpo, mas dá para reconhecer. Tem algumas espécies de salamandras que têm costelas que se projetam, então às vezes o predador ele vai predar o anfíbio, a salamandra no caso, e essa salamandra, para defesa, ela consegue projetar suas costelas de tal forma que ela vai perfurar glândulas de veneno. E isso aí pode ser letal para o predador, se ele não souber reconhecer o padrão de cor dessa salamandra. Vocês podem observar que, nesse caso aqui, eles têm um padrão de cor mais aposemático, né, mais amarelão. Essa espécie, Pleurodelis waltho, né, é uma salamandra de costelas salientes. Tem basicamente 3 espécies que têm esse comportamento de expandir as costelas, perfurando glândulas de veneno, ao mesmo tempo aí uma estratégia de matar o predador. Nesses outros 3 casos aqui são espécies crípticas, com coloração bastante críptica, que se confunde com o substrato, onde eles se encontram. Aqui é um tronco de árvore cheio de líquen, mas com alguns anuros praticamente camuflados, com um tom de cor bem semelhante ao ambiente em que eles se encontram. E aí nós temos uma família bem interessante de anura, que é a família dos dendrobatídeos, que são aquelas pererecas bem pequenininhas, mas que apresentam um padrão de cor bastante extravagante, que chama bastante atenção, em vez de ficarem camufladas no ambiente. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, elas sinalizam que são tóxicas e que são perigosas, e que qualquer contato físico ali pode ser letal para o predador, inclusive até para humanos. Muitas dessas espécies foram utilizadas ou são utilizadas por índios da América do Sul para caçar presa. Então eles recolhem o muco da pele desses anfíbios, passam nos dardos, né, nas flechas, aliás, né, na zarabatana que eles vão utilizar. A ponta desses dardos ficam envenenados, literalmente, e eles conseguem caçar, os índios, né, conseguem caçar suas presas utilizando o veneno de dendrobatídeo para caça. Então, são espécies lindas, do meu ponto de vista, assim, são lindas, olha, o padrão de cor é espetacular, mas são espécies muito perigosas. E como que elas conseguem ser tão tóxicas assim? Porque basicamente essa toxicidade vem da dieta, vem de formigas, né, outros invertebrados que eles consomem, e eles conseguem acumular as toxinas presentes nas glândulas de veneno, né, das toxinas desses organismos da dieta, e conseguem converter. E tem algumas espécies que conseguem ainda alterar a molécula da toxina e faz com que elas fiquem mais tóxicas ainda, aumenta o grau de toxicidade, certo? E dá para ver, inclusive, outros padrões de coloração. Isso aqui varia muito entre os grupos de dendrobatídeo. Eu não vou também aprofundar nisso aqui, mas esses padrões de cores aqui também são usados para identificação, então é um caráter taxonômico para identificação das espécies. Um grupo muito interessante do ponto de vista taxonômico, ecológico, comportamental. No livro Ecologia de Vertebrados tem muita informação sobre essa família, e aí vocês podem investigar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão da ecologia e também da toxicidade desses venenos que eles conseguem sequestrar, captar dos insetos que eles consomem, e como que eles conseguem converter essa toxina para a produção de veneno, né, na pele. E isso está bem explicado no livro, e tem vários outros exemplos também, viu, gente? E por fim, eu acho que é importante falar um pouco sobre a ameaça que grande parte das populações de anfíbios está sofrendo, né? Então, existe uma pergunta muito importante: por que as populações de anfíbios estão em declínio? Grande parte dos fatores que estão predispondo os anfíbios a ficarem cada vez mais com populações reduzidas são atividades humanas, obviamente, né? Especialmente destruição, alteração e fragmentação de hábitat. Então, talvez o principal fator seja esse: a conversão de áreas naturais em áreas alteradas pelo homem. Então, nós removemos o ambiente desses animais e estamos isolando-os, né, em condições cada vez mais impróprias ou ideais para a sua sobrevivência.
Também tem a questão da sobreexploração, porque muitas espécies são exploradas, seja para alimentação ou para outras finalidades, certo? Mudanças climáticas, alteração de temperatura, então a gente sabe que os anfíbios são muito mais vulneráveis a essas mudanças de temperatura, mais do que outros grupos de animais, inclusive. Aumento da radiação UVB, né? E aí existem alguns estudos que apontam que a alteração dessa radiação, né, de uma faixa de 280 a 320 nanômetros, por exemplo, uma pequena alteração dessa radiação UV pode matar os ovos e os embriões dos anfíbios, além da presença de contaminantes químicos no ambiente, né, substâncias que podem causar, por exemplo, a infertilidade, né? Você tem vários compostos orgânicos que poluem ambientes, são derivados de atividades industriais, que podem causar diversos problemas reprodutivos, causando um hermafroditismo, né, em várias espécies. Isso é muito ruim porque altera a razão sexual das populações, além de causar problemas nas gônadas, né, na reprodução, câncer, tumores, além de outras questões. Vamos pensar que esses animais conseguem absorver muito facilmente os compostos químicos do ambiente, certo? E por fim, as doenças. Então a gente sabe que hoje existem diversas espécies, diversos grupos de vírus e de fungos que realmente estão ameaçando muito as populações de anfíbios. Então, pessoal, essa aula foi basicamente uma pincelada sobre toda essa diversidade de ecologia, aspectos comportamentais, né, da diversidade, da parte da fisiologia dos anfíbios. Tem muito mais informação nos livros, nos documentos que eu deixei disponível para vocês no Moodle. Eu vou encerrar a aula por aqui. Então, sobre os anfíbios, basicamente é o que eu queria falar com vocês. De novo, sobre a classificação do grupo, dentro de cada ordem, eu acho que vale a pena vocês darem uma lida. Eu não vou apresentar isso aqui para vocês, porque ficaria uma aula gigantesca, certo? Então, fiquem à vontade para consultar esse material, mas é algo adicional, né, é suplementar. Eu não vou ficar cobrando, exigindo classificação de anfíbio, por várias razões, né? Não faz sentido nenhum fazer isso agora, mas eu acho que vale a pena só conhecer essa diversidade dentro de cada ordem, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nosso próximo tema vai ser sobre evolução de amniota e nós já vamos começar com os testudines, tartarugas, cágado, jabutis, e nós vamos começar então os amniota na próxima aula, certinho? Muito obrigado e até a próxima.